Olá pessoal, aqui é a Criana Luz, astróloga, terapeuta holística, e eu quero falar um pouco sobre o primeiro eclipse de 2023, que vai acontecer na madrugada desse dia 20, a 1h12 da manhã. É um eclipse que vai acontecer no último grau do signo de Áries, e ele é raro e ele é incomum porque ele é híbrido. É um eclipse que vai do total para o anular e do anular para o total durante toda a sua trajetória, durante todo o sua passagem. Então eu diria que é um eclipse raro, é um eclipse híbrido e é um eclipse que traz muitas crises, porque todo eclipse vem trazer alguns efeitos, os seus sentidos vêm trazer alguns efeitos aqui para o pessoal da Terra. É um eclipse que vai acontecer às, entre 29, entre 1h20 da manhã, no grau 29, por 50 minutos, no signo de Áries. E tanto o Sol quanto a Lua estarão no grau de Áries também, e isso também é uma raridade. Além disso, o Sol e a Lua vão estar formando um aspecto de quadratura com o planeta Plutão. E toda quadratura dentro de astrologia é um aspecto desafiador, é um aspecto que traz cuidado, que traz crises, que traz problemas. Tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito coletivo. E isso a gente consegue confirmar, comprovar com os dados históricos. É um eclipse raro, como eu tô falando, porque ele vai mudar de anular e vai para total, e de total para anular durante toda a sua trajetória. E aí, quando a gente vê esse eclipse aqui na Terra, aparentemente a Lua corresponde exatamente ao tamanho do Sol, o que não é verdade, né? Em algumas localidades, quando a Lua estiver perto do ponto vertical acima da cabeça mais próximo do eclipse, durante o eclipse, o tamanho aparentemente vai ser maior, como efeito do eclipse solar. Em lugares onde a Lua estiver perto da linha do horizonte, então Equador, nesses lugares, as pessoas vão notar um eclipse anular com tamanho aparente ligeiramente menor, é o inverso. Em alguns pontos vai ser maior que o Sol, a Lua, e em outros pontos vai ser menor que o Sol, a Lua. Ele acontece, esse tipo de eclipse anular e total acontece a cada 10 anos, então ele não acontece muito, é uma vez a cada 10 anos. Em astrologia, os eclipses são sentidos por todos nós, mesmo para quem não acredita em astrologia, se está vivendo sobre essa mesma atmosfera, estará vivendo sobre essa mesma égide, vamos dizer assim. Então, em algumas regiões, o fenômeno, além de ser visível, ele é mais sentido, ele é mais forte, vamos dizer assim, ele é mais observado intrinsecamente. Nesse caso desse eclipse, ele vai ser visível em parte do sudeste asiático, não será visível no Brasil, já antecipo, mas será em partes da Austrália, da Antártida, da Ilha do Norte, na Nova Zelândia e na Micronésia. Então, aqui nessa região, no hemisfério sul, ele não será visível. A Austrália Ocidental vai ter uma visibilidade muito boa, muito maior, e o Timor-Leste, a Ilha da Mar e algumas partes da província de Papua, na Indonésia, vão ser os lugares que mais privilegiados serão na visão desse eclipse. Mas a transição, a percepção da transição de anular para total e de total para anular vai ser vista nos lugares mais perto dos oceanos, Índico e Pacífico. Então esse eclipse vai ocorrer a 29 graus e 50 minutos de Áries. O grau 29 é o último grau, que é chamado grau anarético, porque é considerado um grau crítico. Como é o extremo de um signo, é como se todos estivéssemos à beira de um abismo. É essa a ideia que ele traz. É essa analogia que explicaria melhor o caráter de urgência que esse grau, esse último grau de um signo que agora traz. É como se dissesse assim, é agora ou nunca. Então, Áries, que é o signo onde esse eclipse vai acontecer, é um signo que todo mundo sabe as características de Áries. É briguento, é rabugento, é bélico, é impaciente, anda sem pedir autorização, sem olhar para trás. Então, são essas as qualidades ou as características que estarão mais acentuadas
para o pessoal aqui na Terra. E Áries também é coragem e ousadia. Então, se souber dosar, a coisa flui com facilidade. O problema é se souber, na verdade, ficar só ligado aos pontos negativos. É isso que é o problema. Então, todas essas características estarão presentes no eclipse e serão sentidas especialmente por arianos. Que mais? Como eu disse, a vigência desse eclipse é de 6 meses, então de agora até outubro existem as possibilidades de sentir esse efeito, na verdade até novembro, porque demora um pouquinho mais para os efeitos passarem de verdade. Mas ele traz algumas características bem interessantes. Ele afeta os arianos, escorpianos, eu vou verificar melhor e já vou falar. Mas o que ele traz de importante, que são os aspectos de quadratura, ou seja, de tensão que o Sol e a Lua estarão fazendo com Plutão, que o pessoal aqui na Terra vai sentir. O Sol traz a ideia em astrologia de liderança, então tem a ver com líderes, com governança, com chefias, com chefes de Estado. Então, são grandes, né? São muito possíveis as chances de, por exemplo, aumentar as lideranças autoritárias, o autoritarismo, o ditatorialismo, os egocentrismos e, como consequência, as questões de violência. Então, isso significa que se o seu chefe é gente boa, ele vai ficar agressivo? Não necessariamente. Os eclipses não mudam as pessoas. O que acontece é que as pessoas que já são difíceis, eu diria cruéis, desafiadoras e ocupam esses lugares, esses espaços no poder, eles tendem a ficar piores. Com isso, vai haver um aumento significativo e perceptivo da violência, porque às vezes a gente está vivendo dentro de uma sociedade em que algumas pessoas percebem, todo mundo vivencia, mas alguns percebem, outros não, a violência. Então, durante esse aspecto de Sol e Lua em Plutão tenso, infelizmente, as notícias de crimes violentos, os tiroteios, os comportamentos abusivos, nada de ingenuidade vai passar batido. Então isso tende a aumentar. Então é interessante também ter cautela, ter cuidado na rua em geral, nesses lugares onde tem muito movimento de gente, porque a violência e por consequência a criminalidade podem estar mais presente nesses lugares, nesses ambientes de hoje, de amanhã, né, de quando acontece o eclipse, para 6 meses. Então os riscos de acidente nesses lugares com muito movimento, com muita gente concentrada, pode ficar maior. É interessante evitar responder provocação no trânsito, provocação no trabalho, provocação na faculdade, provocações em geral. É melhor ignorar do que dar motivo, colocar lenha na fogueira para essas provocações. Por exemplo, né, é o exemplo que eu tenho dado muito no espaço. Se de repente a pessoa está num processo de separação e o parceiro, né, o par, é uma pessoa abusadora, não fica provocando, não fica falando que vai se separar se você ainda não está nesse processo. Faz as coisas em silêncio para que as coisas realmente, para que as situações não te coloquem em perigo. É um dos exemplos. Deixa o outro passar na frente no trânsito, deixa o outro passar, pegar o carrinho na frente no mercado, deixa o outro ocupar a vaga no estacionamento, evita entrar em conflito pelas pequenices do dia a dia. Também é um eclipse que, quando a gente fala de último grau, e é por isso que ele é um eclipse desafiador, que é um eclipse que vem falar de limpeza, então vem falar também de perdas de lideranças ou perdas de pessoas importantes e muito conhecidas pela sociedade. Então, existe um risco, e eu tenho todo o cuidado de falar, e a astrologia me respalda nisso, um risco de morte ou de perdas envolvendo lideranças, pessoas carismáticas, mas especialmente lideranças de Estado, de governos, e pessoas carismáticas para o público em geral. Não citarei nomes, mas isso é uma tendência muito comum, de para agora, para daqui a 6 meses. Ah, Criara, mas todo ano morre gente, sim, todo ano morre gente, mas a tendência é que agora isso fique mais perceptível. O que mais que eu posso falar?
Então, se essas situações acontecerem, essas finalizações, essas perdas efetivamente se concretizarem, não vamos nos desesperar, vamos aprender a gerenciar e aceitar os finais, administrar bem as nossas emoções. Aliás, é bom ter atenção com disputas de poder que pode surgir depois dessas perdas, né, dessas perdas de liderança, porque é possível que uma das partes não aceite os novos empossados, os novos encarregados de governar tal lugar, enfim, isso pode acontecer. Então eu diria, como eu sempre falo, que a inteligência emocional é que deve vigorar. Pode haver um aumento ou uma maior destruição ou né, de mortes coletivas por eventos causados pela natureza, mas isso já não é de agora, desde o eclipse passado, de novembro, isso está acontecendo. Então, fenômenos como, por exemplo, chuvas mais intensas, tornados, vulcões que há anos, há milênios, diremos assim, estão adormecidos, podem reacender, isso pode aumentar consideravelmente nesse período. No Brasil, a previsão especialmente é mais forte para as questões com água, para os acidentes envolvendo água, desde afogamentos, como inundações, deslizamentos de terras depois de uma chuva, enfim, isso é o que ainda vai continuar acontecendo e vai se agravar. É interessante cuidado nesse eclipse, nesse momento, de ser menos imprudente e menos impossível, até porque o planeta Marte também estará diretamente influenciando essa quadratura de Plutão, Sol e Lua. E Marte é um planeta de guerra, de ação. Então, não é hora, por exemplo, quando se fala de Marte e o signo e o elemento que lembra o signo de o planeta Marte é o fogo, não é hora de brincar com o fogo. Então ser impulsivo, ser imprudente, ser brincalhão com questão de fogo, isso não será interessante. Isso pode, inclusive, levar a acidentes grandiosos, a grandes crises. Outra coisa, comportamentos como voltar para uma pessoa que não faz bem para sua vida também é um comportamento agressivo com você. Um ex, ou uma pessoa, ou uma situação, uma questão que não era boa, ser recontratado por uma empresa que só te fez mal, isso também é uma situação de imprudência. Então, ainda que essas situações você acha que vai ser bom, não será bom. É melhor você não se meter, ninguém se meter em situações que podem trazer desdobramentos complicados depois, tamanho o acirramento das energias no céu. Outra coisa, as pessoas estarão numa tendência mais obsessivas, obcecadas. E aí, quando a gente fala em obsessão, em paranoia, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quem está nessa obsessão, quem está sob esse efeito de paranoia? A gente tem visto muitos casos de jovens que deveriam ter uma inteligência emocional e uma mente muito mais saudável, infelizmente cometendo alguns abusos na sociedade, e isso pode estar ainda mais, pode ser ainda mais agravado. Por exemplo, não aceitar fim de relacionamento, que é um tipo de comportamento obsessivo, ficar seguindo, perseguindo. Então, os casos em que uma pessoa não é apaixonada pela outra, apesar de um ser apaixonado pelo outro, pode gerar obsessão e pode gerar violência, crises. Então, a tendência é que, infelizmente, as questões com mulher, ou do mais forte, do opressor sobre o mais fraco serem divulgadas, serão muito maior. Infelizmente, a mulher ainda é a parte sensível, né, nessa situação, então esse tipo de comportamento pode ser muito aflorado nesse momento, e isso pode ainda trazer mais aumento de violência para essas questões, para as questões de mulher, para as questões de pessoas mais sensíveis na sociedade, tá? Então, se de repente é você que está me ouvindo aqui, está tendo esse comportamento obsessivo, não é hora de procurar ajuda para de repente trabalhar essa questão, essa obsessão. De repente, a gente está sempre falando do outro como agressor. Em alguns momentos, na verdade, muitos momentos, somos nós que somos os obsessores, os agressores, os opressores. Então, também é bom a gente se colocar no lugar do outro. Nossa, ela não quer mais nada, ele não quer mais nada. Para que eu vou ficar perseguindo? Para que eu vou ficar
questionando. Deixa fluir, solta, libera, facilita, desapega. Uma outra coisa que podem acontecer crises que trarão, toda crise traz uma oportunidade, as crises criam grandes transformações, transformações profundas, chances de crescimento em muitas áreas, e Plutão tem por características, por tendência, resolver ou mostrar aquilo que não foi esclarecido, aquilo que não foi resolvido e que precisa ser reformulado naquele momento. Então ele é o planeta que traz as nossas velhas dores e as situações à tona para serem ressignificadas, revisadas. O lado bom, na verdade, que eu vejo, é a questão do poder de transformação dessas questões que vem junto com esse planeta. Então, pode ser um bom momento para buscar terapias, de cura, inclusive para limpar o que precisa ser limpado, para ressignificar as coisas, para encarar as verdades, às vezes as verdades duras, aquelas verdades que a gente não quer enxergar, que a gente não quer tirar o óculos cor-de-rosa. Então é um bom momento para se curar e se transformar. E a terapia realmente, as terapias em geral, realmente podem ajudar e muito e facilitar esse processo. E aí existem alguns países, né, que estarão muito propícios a sentir os efeitos desse primeiro eclipse, que é um eclipse bélico, é um eclipse que eu diria que é um eclipse de perigo mesmo, de estar em sintonia com o seu eu divino, trazer toda a sua divindade para fora e guardar esse gênio mal, guardar isso que não facilita a sua vida. E aí, infelizmente, quando a gente faz uma análise, a gente encontra, assim, questões envolvendo Estados Unidos, Ucrânia, Rússia e Brasil. Cada um dentro de um aspecto, dentro de uma possibilidade de conflito, mas todos, de algum modo, em conflito, sendo acentuado, potencializado por esse fenômeno desse eclipse dessa madrugada. Então, nos Estados Unidos, quando a gente olha o mapa dos Estados Unidos, a gente vê que esse primeiro eclipse faz uma quadratura com Plutão no mapa desse país, e isso traz para esse país questões econômicas que geram conflitos, e esses conflitos vão repercutir na economia não só a partir dos Estados Unidos, mas pode reverberar para a economia de outros países. Então é interessante ficar de olho. Em relação à Ucrânia e à Rússia, que infelizmente já tem mais de um ano de guerra, esse eclipse também fazendo essa quadratura, só que no caso deles, pelo mapa deles, entre Sol e Vênus, no mapa do presidente Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, o que pode, eu diria, enfatizar um pouco mais, ainda mais a luta por liberdade da Ucrânia, é a questão de Marte retrógrado em Leão no meio desse mapa, no mapa pessoal do presidente. Então, um efeito vai ser sentido no mapa do país e o outro efeito no mapa do líder do país. O que pode simbolizar ainda, e eu já tenho falado há algum tempo, que a guerra ainda vai ser longa, ainda não vai demorar. Tenho até uma dificuldade de dar essa notícia porque as pessoas estão esperando a paz. Então a guerra com a Rússia pode ser longa e o acirramento da guerra, do problema, pode ainda ser mais quente, com a entrada de outros países ou de outros apoiadores que talvez não estivessem se envolvendo nessa questão, entrando para envolver. E aí no caso do Putin, né, já que eu falei do Volodymyr, vamos falar do Putin também. O eclipse no mapa dele, no mapa pessoal dele, está afetando a casa do descendente, o conjunto do descendente do mapa do presidente, que na astrologia tem a ver com parcerias, com amizades, mas também com inimigos, inimizades. Então o descendente vem trazer as relações. Isso vai mostrar muito com quem ele se envolve, ou de quem ele vai receber apoio e de quem ele não vai receber apoio, e nós veremos isso ao longo dos dias. Chegamos ao Brasil, então. Aqui, o grau desse eclipse está fazendo uma oposição ao Sol do presidente Lula, do mapa, e isso significa ainda mais oposição ao seu governo. Além disso, esse eclipse se opõe ao mapa da independência, ao mapa do país, né, ao mapa do Brasil. Então, eu estou sempre falando da questão do presidente, do líder,
e do país, da região onde está sendo eclipsada. Isso pode simbolizar que o presidente vai ter ainda mais oposição, mas também questões internacionais com episódios de violência muito mais pulsantes, com o Brasil tendo que dar a cara dele, mostrar o papel dele, mostrar a posição dele. Especificamente para o Brasil também, porque o eclipse ele vai passeando no céu do planeta e no céu da pessoa que está sendo analisada. No caso do presidente, esse eclipse cai na casa 3, que é uma casa de comunicação, mas é uma casa que rege especialmente as escolas, as vias públicas, os ambientes públicos, os meios de transporte, a circulação de pessoas, a imprensa, a comunicação e as informações em geral. Então, são nesses pontos especialmente que o presidente vai ter que efetivamente tomar cuidado. Além disso, para além de tudo que eu estou falando, essa quadratura, que quadratura é um aspecto tenso, ruim na astrologia, entre o planeta Plutão, no caso do Brasil ainda, então, na casa 12 do Brasil, traz uma questão de revelação de segredos, de coisas de bastidores, daquelas coisas que a gente sabe, ou que a gente gostaria, que não fossem escondidas. E isso pode vir à tona. Então, existe uma grande chance de informações intensas, desconhecidas, que deveriam ser conhecidas, que deveriam ter transparência, né, virem à tona ao longo desses próximos 6 meses, envolvendo os bastidores, não só da presidência, mas do governo em geral. Lembrando também que Plutão acaba de entrar em Aquário, entrou em Aquário no mês de março, e Plutão é o planeta que traz o sombrio, o submundo, o sobrenatural, e Aquário rege a internet e as tecnologias. Então, se a gente fizer uma analogia, um está diretamente ligado no outro, ou seja, esse trânsito vai indicar o lado sombrio da internet, a propagação, a divulgação dessa tal de Deep Web ou da web negra vai ficar muito mais massiva, mais expandida. Então, Plutão fica durante 3 meses, então desde o mês passado, se eu não me engano, até quase metade do ano, que já estamos em abril, maio, isso. Em Aquário, fica mais ou menos uns 3 meses em Aquário. Depois ele entra em definitivo. Não, na verdade ele vai ficar mais tempo. Vai ficar um pouquinho mais tempo, porque ele vai e volta, mas de 3 em 3 meses. Mas enfim, ele volta definitivamente em 2024. Ele volta para Aquário e fica por 20 anos. Então ele está transitando. Ele mostra e esconde, mostra e esconde. O que mais que eu posso falar? Como a gente pode, então, passar por esse céu tão tenso desse primeiro eclipse de 2023? Eu vou ver se eu consigo ser bem sucinta. Então, na verdade, o interessante é que cada um faça o seu próprio mapa, tenha o seu próprio mapa, mas a gente tem alguns aspectos gerais, né, para trazer para as pessoas. Dependendo da casa em que o eclipse cai no seu mapa, só para vocês saberem, são as afetações, são as questões a serem resolvidas. Por exemplo, eu vou falar do meu, depois eu vou mostrar o mapa de uma cliente, e aí vocês vão entender. Mas eu criar a luz, no meu céu, o eclipse vai afetar Áries, então, né, no caso, estará afetando a casa 7, então é a casa das parcerias, das relações, das formas de eu me comunicar ou de me relacionar com os outros. Essas são as questões que podem efetivamente refletir o que está por vir na minha vida. Já eu tenho uma cliente, essa cliente tá nas questões da casa 4. Então o foco dessa casa para essa pessoa é a família, mas na questão mais íntima mesmo da família. Até mesmo a parte de antecedências da família. Então pode vir à tona descobertas de segredos da família, em termos da casa, revolução, reforma, construção na casa, ou mesmo mudança de casa, mudança para casa. São esses os efeitos que esse eclipse pode trazer para uma pessoa que já tem o mapa pronto. Eu só cobri o nome da pessoa em respeito da pessoa,
para a pessoa entender. Mas é uma pessoa, por exemplo, que tem uma tendência a transformações profundas, então é uma pessoa que tem uma questão para resolver com família, com parentes, com casa. Então, o mapa astral dessa pessoa, no caso, traz esse aspecto. Mas cada mapa traz um efeito. E aí você percebe, no meu caso, eu vou ter questões de parcerias, relacionamentos, como eu tô falando, de relações pessoais, para 6 meses serem resolvidas. Ou eu resolvo da melhor maneira possível, ou as coisas se confundem. E aí, como eu falo das coisas se confundirem? Esse primeiro eclipse está sendo... estará acontecendo também com o planeta Marte no signo de Touro. Marte é bélico, né? Touro, o pessoal costuma falar que é teimoso, que é turrão. Só que para além de ser teimoso e turrão, o turrão também eu vejo como uma questão financeira, uma questão de negócios. Touro é um dos signos muito, é um signo terra, então é um dos signos muito materialistas. O que pode acontecer? A pessoa está criando um projeto pessoal, um projeto de trabalho e de repente sem querer comentar ou comentar com a pessoa errada, esse projeto pode desandar. Ou essa pessoa pode estar tentando um empréstimo bancário ou está apostando um aporte financeiro nesse projeto e o projeto não dá certo. Por quê? Porque Mercúrio retrógrado, em geral, não importa o planeta que ele está, mas nesse caso ele está, não importa o signo que ele está, mas nesse caso ele está afetando diretamente Touro / Escorpião, vai trazer essa tendência a transformações e a saber lidar com os valores por alguns dias, na verdade de sexta-feira, dia 21 a 15 de maio. Então, quase um mês, infelizmente, a gente vai sentir os efeitos do eclipse e também os efeitos de Marte retrógrado, ou seja, andando com o movimento mais lento no céu sobre o signo de Escorpião e afetando diretamente o seu signo complementar, que é Touro. Mercúrio retrógrado é um tempo dos R's, né? Eu gosto de falar isso. Então é de rever, reconsiderar, reavaliar, ressignificar, em alguns tempos, em alguns momentos, é um tempo também de adiamentos, de adiar. Aquilo que você não consegue reconsiderar, rever, reavaliar, adia. E isso inclui contratos, isso inclui parcerias, isso inclui assinaturas, isso inclui encontros, isso inclui datas, fechamento de negócios. Então, do dia 21, sexta-feira agora, até dia 15 de abril, é interessante ter cuidado. Eu costumo orientar os meus orientados, as pessoas que trabalham comigo, que conhecem o meu trabalho, nesse período de Mercúrio retrógrado e ainda mais em Touro, andar com dinheiro na carteira, o dinheiro de verdade, porque por mais que você tenha dinheiro na conta, pode acontecer de ir no caixa eletrônico ou de ir no mercado, e isso acontece sempre, você tem que deixar as compras lá porque o cartão não passa, ou porque o cartão dá um erro, ou você digita a senha errada e perde tudo e bloqueia o cartão. Então ande, infelizmente, com valores, né? Tenha esse cuidado se não quiser passar vergonha, se não quiser lavar a louça do restaurante, se não quiser ter que voltar no mercado para buscar suas compras. E também, para além disso tudo, faça backup, tenha cuidado cuidado com o que você fala, para quem você fala e como você fala, porque nesses tempos o que você diz não é necessariamente o que o outro entende. E faça backup das suas coisas, de celular, de internet, de computador, backup. Guarde documentos de forma a se achar com facilidade. Nem que tenha, e eu tenho clientes que fazem isso, que anotar em papeizinhos na casa onde está tal coisa, para não perder e não se desesperar quando realmente precisar encontrar esses eventuais documentos. Bom, aqui é Criar a Luz. Para quem gostou, eu fico muito feliz. Para quem não entendeu, me manda pergunta. Para quem quer saber sobre o seu mapa, me manda um direct. O eclipse vai ser sentido por todos coletivamente. É um eclipse tenso porque é um eclipse que traz, sim, o aumento da violência, mas também se a gente aprender e entender que cada um tem a sua parte, tem o seu papel, isso pode ser totalmente amenizado. Se a gente puder fazer a nossa parte, não se envolver em conflitos, melhor ainda. Para alguma
questão, alguma informação, se quiser fazer o seu mapa, entra nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo o meu endereço de e-mail, vou deixar o meu contato e o endereço de onde eu efetivamente atendo. É isso, muito obrigado, aqui Clara Luz.